é, meu irmão, minha irmã, nesta semana estamos chegando de novo na sua casa através desta mensagem, pois queremos que você possa estar acolhendo e se sentindo cada vez melhor e mais feliz. Pois sabemos que a palavra de Deus realmente deve estar sempre presente na vida da gente para a gente ser mais feliz. Por isso iniciamos nossa celebração, nossa palestra, nosso encontro através do YouTube, em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente tem até um santo para o dia de hoje, né, que São José de Anchieta. Ele foi canonizado pelo Papa Francisco recentemente, em 2014. Mas, claro, você sabe que um grande missionário veio para o Brasil em 1554, sim, naquele tempo. A sua maior preocupação era a evangelização e procurou compreender a mentalidade e o jeito indígena de viver à época. Foi muito interessante. A leitura de hoje, que nos vão ajudar a refletir, a primeira é 1 Reis, capítulo 17, versículo de 7 a 16. É interessante a gente refletir um pouquinho sobre essa leitura. O Salmo é o Salmo 4 e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Tá? Elias estava bem tranquilo, olhando essa primeira leitura, no lugar um pouco acomodado, porque ali tinha água para ele beber, tinha sombra, tinha tudo. Mas, na sua tranquilidade, quando ele pensou que não, o que aconteceu? A torrente do lugar onde ele estava, escondido, secou. Aí ele já não ficou bem, já foi reclamar, porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi dirigida nestes termos. O Senhor falou para Elias assim: levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias obedeceu. Claro, ele pôs-se a caminho e foi para aquela região. Quando ele chegou ali, na casa daquela senhora, ele foi pedir alimento, é claro. Mas ela também estava numa situação difícil, porque a seca tinha atingido eles também. Ela tinha apenas um pouquinho de farinha para ela comer e dar ao seu filho. E quando acabasse, segundo ela, claro, aí não restava mais nada, então era morrer mesmo. Então aconteceu que ele a encontrou no caminho da fonte onde ia buscar água. Então ele disse: por favor, traga-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela falou para ele: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Já pensou? Nessa situação de fome, de necessidade, hoje em dia, principalmente diante dessa situação, dessa pandemia, tem tanta gente passando por ela, tá? Que estão invocando, que estão pedindo, implorando, tá? Correndo até risco de vida, porque essas pessoas que, por exemplo, estão recebendo essa ajuda do governo, ficam na fila, tudo misturado. É um risco muito grande de se contaminarem, tá? Mas Elias disse a ela que se ela desse da farinha que tivesse ali para ele também, não faltaria mais aquela farinha na vasilha dela. Ela acreditou, foi, preparou o mingauzinho e deu para ele e comeu também. E a partir daquele momento não faltou mais. É assim que acontece com as pessoas de Deus. Quando eles acham que nada dá mais certo, que tudo já acabou, eles se lembram que tem um grande Deus a seu favor e invoca o seu nome e pede a ajuda deles. E nessa altura ele chega e diz: não vai mais faltar nada para ti. E é interessante. E aí não aconteceu isso com ela. Agora acontece que Elias foi recebido em outra região, não na região que ele estava. Às vezes você não consegue ser profeta ou falar a verdade no seu próprio lugar, na sua própria casa, na sua própria família.
Às vezes você tem que partir em missão para outro lugar distante. E lá naquele lugar, quando você começa a falar, as pessoas passarão a acreditar em Deus. E a sua palavra realmente tem força. Porque não é aceita então onde estava. E quando as pessoas duvidam por conhecer a pessoa, tá? Acham que elas não são capazes de mudar. E isso acontece muito com as pessoas. Por isso, ainda refletindo sobre o Salmo 4, sobre nós fazer brilhar o esplendor da vossa face. Quando se deixa brilhar por esse esplendor, tudo é possível. E que realmente o salmista está pedindo que sobre nós, sobre cada um de nós, fazer brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubertes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. É verdade, gente. Às vezes estamos em momentos tão difíceis, tão aflitos, e pedimos a misericórdia de Deus. Pedimos que Ele nos atenda por piedade, pedimos que Ele nos atenda por compaixão. Às vezes nós até brigamos com Deus. Achamos que quando pedimos a resposta pode estar ali, Ele já pode estar fazendo tudo para a gente. Não é assim. Nós temos uma mania de não querer deixar o tempo de Deus acontecer. Queremos tudo a nosso tempo, do nosso jeito. E é preciso esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. Quando ela não chegar, a gente tem que ter paciência. Muitas das vezes pensamos muito disso. Por isso, muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria no coração ou ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. No Evangelho de hoje também vamos refletir um pouquinho em Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16, quando Jesus fala para os discípulos. É muito interessante. Ele vai dizer que os discípulos são sal da terra. Agora, se o sal perdeu o sabor, o que vão temperar? Não serve mais para nada. Quantas vezes você não dá sentido à sua vida? Há muito tempo já relaxou, já destruiu. Há muito tempo já perdeu a sua dignidade, o seu valor, a moral que você tinha. Por quê? Porque você desprezou, se apegando àquele botequim, só tomando aquela cachaça, se apegando àquele recantozinho onde só se usa aquela droga, se apegando àquela pessoa que só lhe levou para o mal, para a destruição, porque ela já está destruída, mas ela não está contente, por isso ela lhe fez amizade com você, você aceitou a amizade dele ou dela, por isso você está lá naquele abismo juntamente com ela, e pedindo socorro, mas que dentro a vontade de sair está muito pouca, e às vezes você até sai, mas o chamamento de volta é tão grande para a realidade do mundo, que você termina deixando a luz lá fora, o sabor da vida, o sentido da vida, o significado que ela tem. Jesus está dizendo que você é esse sal. Tem que dar esse sabor na vida do outro. Mas se diga uma coisa, meu irmão, tem muita gente dando muito mais desse sabor na vida do outro. Tem muita gente dando muito mais coisas erradas na vida do outro do que vida boa, do que coisas boas, do que sabor realmente na vida do outro. Que ensina muito o caminho das coisas erradas, das injustiças, do ódio, da ignorância, do roubo, de tantas e tantas outras coisas. Mas pense, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Não vai servir mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Você já pensou você desprezado por aí, sem sentido, ninguém acreditando em você? Você antes seria uma pessoa que acreditava em você, mas você não se valorizou? Não se deu a dignidade que você merecia? Você se desprezou. Deus continua te amando, Deus continua te acolhendo, Deus continua te ajudando, mas você não consegue perceber esses sinais de Deus. Lembra daquele que levou aquele pouco de comida naquele dia? Lembra daquele que levou um sorriso no rosto ainda naquele dia, apesar da sua situação de estar no abismo? Lembra daquele que levou até aquele abraço e confiou, achou possível que você seria capaz de sair dali? Pois é, aquele era a mão de Deus, era o dedo de Deus, era a vontade de Deus agindo por meio dele. Mas você às vezes se tornou muito fraco. Aquele outro que estava ao seu lado não deixou você sair da situação porque ele quer você naquela destruição.
Olha aí, você é o sal. Depois Jesus vai dizer, vocês são a luz do mundo. Luz ilumina. Luz alcança outro. Luz está próximo do outro, sabe onde pisar, onde chegar. Tá? Por isso não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Você não pode dizer que é a luz, mas está ali, não dá um testemunho, não tem nenhuma vivência, não tem uma participação, não tem uma doação, não tem uma nada. Então não está iluminando. Não está iluminando, tá? Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, minha gente. Mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. E ele vai dizer, o próprio Jesus, lá em João 8,12, o que ele diz lá? Eu sou a luz do mundo. Vocês são o reflexo dessa luz. Vocês já são iluminados por ela, então tem que continuar iluminando. Tá? É interessante. E Jesus conclui, tá, também em relação a isso. E agora nos diz que nós somos luz do mundo, cidade do alto. Interessante. Luz do mundo, cidade do alto, do monte. Que indica o caminho para os que chegam. Não nos resta impondo uma obrigação, mas falando da grandeza da graça que nos é dada e da confiança que deposita em cada um de nós. Ele quer continuar agindo na humanidade e o quer fazer através de quem? De você, através de nós. Não fuja dessa realidade de jeito nenhum. Através de nossas palavras, nossas atitudes, nosso comportamento, das nossas ações, nossa maneira de ser, de fazer, de ver as coisas. Por isso, precisamos ter consciência da grandeza de nossa missão de batizado. E com essa mensagem, meu irmão, minha irmã, eu encerro também mais uma vez esse encontro com vocês. Espero que sinta-se feliz e goste. E comente também, tá? Se precisar esclarecer, você pode estar comentando. A gente depois está junto aqui, a equipe está trabalhando para melhorar cada vez mais e levar essa mensagem de salvação a todos vocês, tá? Deixo aqui a vocês a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.